Então, iniciou aqui. Nós vamos para o nosso terceiro encontro, né, sobre crônicas. Hoje, especificamente, iremos falar sobre as crônicas literárias e jornalísticas, né, suas diferenças. Temos as nossas convidadas, que a Cissa nos está presenteando com a presença, né? Então, passo a palavra para a Cissa. E qualquer coisa, podem chamar que eu estou aqui à disposição. Então, boa noite a todas. Agradeço que receberam o meu convite e aceitaram de primeira, a Sandy, a Marlene, né? E a Renata Dalbó também, que é uma nossa futura palestrante também, vai estar aqui com a gente acompanhando. E eu quero dizer para vocês que a gente ficou tem uma tarefa, né, que a gente deu para vocês, que foi de ler as crônicas e a gente discutir. Em função das convidadas, eu deixo nessa atividade para o último dia. No último dia, eu acho que nós não vamos ter nenhum convidado, a gente vai conversar mais sobre o curso, sobre as atividades à distância que devem ser feitas, né, para considerar a certificação. E aí a gente tira as dúvidas e mandar o material que o pessoal precisa, tá? Para os anos iniciais, eu mandei uma mensagem hoje que a gente está organizando algumas atividades, também vou aproveitar e vou mandar também para os anos iniciais, para os professores, tá? Então, a gente vai preparar um material para vocês poderem participar com mais subsídios nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, que também é um dos objetivos desse curso. Então, a gente vai iniciar hoje com a Marlene, a professora Marlene, que vai sair mais cedo, porque ela tem um compromisso, ela tem uma outra live às 9 horas da noite, então às 8h30 ela vai ter que sair, então a gente vai começar com ela, e eu queria, então, passar para vocês um slide sobre a biografia dela. Nossa, não precisa. Claro, vocês têm que te conhecer. Os livros já estão chegando nas escolas, né? E aí, assim, vocês podem pegar os livros e começarem a ler e escolher as crônicas para a gente conversar no último dia de curso. Então, vou falar um pouquinho sobre a Marlene de Favre, essa mulher professora, doutora, né, que tanto tem hoje para nos repassar. A Marlene de Favre, ela nasceu em Turo, aqui pertinho de Criciúma, né, e reside hoje em Florianópolis em função do trabalho. Ela se declara feminista, poetisa, escritora e militante pelos direitos humanos e cidadania. Ela faz parte do Laboratório de Relações de Gênero e Família e do Instituto de Estudos de Gênero e do GT Gênero, né? Depois ela pode falar um pouquinho sobre essas participações que ela faz, né? Que ela atua. Também é autora de vários livros, tem artigos, capítulos de livros e artigos de história, gênero, feminismo, divórcio, mercado do sexo, mídias, entre outros, né? Quando se trabalha em direitos humanos e cidadania, ele é muito amplo. E ela tem muito orgulho da sua terra natal, né? Daí uma foto que a gente pegou dela lá na cidade natal dela. Então, ela é graduada em Ciências Sociais pela UFSC, né? Também fez em História na Universidade do Vale do Itajaí, fez mestrado e doutorado em História na UFSC, né? E também atuou a vida profissional dela na UDESC. Hoje ela é uma professora aposentada do Departamento de História e também de pós-graduação. Em 2005, ela recebeu o prêmio Lucas Alexandre Boitec, História, né, concedido pelo Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina. Né? Ela lançou esse livro, que é um livro do seu TCC. Né? A tese. Isso, depois você me corrige. Da tese. Memórias de uma outra guerra, cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina. Você pode falar um pouquinho sobre esse livro, né? Porque esse livro, ele revela a Segunda Guerra Mundial, né? Como é que foi vivido em Santa Catarina, né? Essa obra se vale de documentos coletados em arquivos públicos de Santa Catarina. Então, é um livro com memórias e documentos muito importantes. Também, em função desse livro, ela foi indicada para o Prêmio Darcy Ribeiro, em 2017, né? E o objetivo desse prêmio é contemplar pessoas ou entidades cujos trabalhos merecem destaque especial na defesa e na promoção da educação brasileira. Ela recebeu o diploma de mérito, né, em função dessa indicação, e uma comenda no Legislativo Catarinense em 2017 também. Ainda hoje ela escreve semanalmente, né?
crônicas para o Portal Catarinas, que é um portal de jornalismo com perspectivas de gênero. Eu achei a Marlene, né, através desse livro dela, e logo em seguida ela também entrou como membro da AGEB, né, da nossa Associação de Jornalistas e Escritores de Santa Catarina. Eu estava procurando escritores de crônicas, né, encontrei então a Marlene dando uma palestra, estava participando de uma live, ela ainda acho que não tinha entrado na AGEB, falando sobre o livro dela, e me chamou muita atenção, né, ela vai falar um pouquinho do livro dela depois também. Foi agora em abril que ela lançou esse livro. E eu tenho visto, assim, tanto no Instagram como no Facebook, ela participando de várias lives, né? Eu escolhi 3 ali, uma que ela fala de feminismo e educação, outra que ela lançou o livro, junto com a Urda, que também é membro da GEB, né? Participou de uma mostra de literatura. Então, se a gente entra no Instagram dela e no Face, a gente vai ver quanta participação ela tem, quanto ela tem contribuído para os eventos aí durante essa pandemia. Ela lançou o livro dela, né, onde a gente conheceu mais um pouco sobre ela, no nosso evento da AGEB, dia 15 de abril, né, onde a Edenice, a Edla e a Sueli também lançaram seus livros nesse evento. Hoje, às 9 horas da noite, ela tem 21 horas, na verdade, né, ela tem esse evento, por isso que ela vai sair mais cedo, é um evento da TV Cultura Alternativa. Uma das curiosidades, porque ela me mandou a biografia dela, muito pequenininha, né? Eu tive que buscar mais coisa, porque eu sei que ela é muito mais aquilo que ela me mandou. Mas uma curiosidade, né, e que ela fala, foi esse processo que ela sofreu com uma ex-aluna, né, com o teor Escola Sem Partido. E ela venceu nas 2 instâncias desse processo, se ela quiser abrir a fala para falar sobre isso também depois, a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, está aí Marlene de Favre, uma doutora em História, que tem muito para nos contar hoje. Nossa! Um pouquinho só de você é muito mais que isso tudo, né? Já posso falar? Já sou eu? Pode. Nossa, Cissa, eu estou até boba, porque a gente até esquece as coisas que a gente fez, né? Eu fui vendo, assim, você falando, e a gente faz tanta coisa, né? E a vida passa e a gente vai fazendo. Então, eu quero agradecer o convite, Cissa, acho muito importante a gente poder conversar, falar, né, dizer as coisas que a gente está fazendo, ouvir, compartilhar. Quero agradecer a companhia da Sandy, né, que eu conheci faz pouco tempo através da GEB, que bom que estamos aqui, a Renata, que estava aqui também, e as professores e professoras que aqui estão, são de letras e pedagogia, não é? Os professores. Então, é muito interessante, porque quando eu fiz vestibular meu primeiro vestibular na vida foi para jornalismo e segunda opção letras. Na época que eu fiz vestibular, no início da década de 80, a gente tinha 4 opções. Eu fiz a primeira jornalismo, a segunda letras, a terceira sociologia. Aí eu passei em sociologia. Depois eu vim fazer história. E a última era biblioteconomia, tudo ligado à leitura, né, à escrita. E eu passei, e eu estou junto com jornalistas, então é uma coisa muito legal, né? Escrevo também. Então, a Cissa falou, né, quem eu sou, eu acho que tá dito, mas eu sou natural do sul de Santa Catarina, do interior, de Nova Veneza, do meio do mato mesmo, né? Até os 10 anos eu andava descalça, brincava no meio das pedras do rio, enfim. Com 10 anos minha família mudou para Turvo e com 19 mudei para Florianópolis para fazer a faculdade. Então, eu sou uma pessoa que saí do interior e vim para a cidade grande com muito medo, em 1979, 80, e eu tinha um sonho, meu sonho era escrever, meu sonho era estar em um lugar que eu pudesse ler muito, escrever muito. E eu fiz faculdade de Sociologia, foi o que eu passei no primeiro vestibular, mas eu queria mais. Aí, quando eu passei na Caresc, que foi um concurso que eu fiz, trabalhei na Caresc, né, depois que eu terminei Sociologia, era 85, eu passei no concurso da Caresc e fui trabalhar como extensionista rural no meio rural de Navegante, Santa Catarina. E foi nessa época, nos anos 80, que eu me vi mulher, jovem, recém-chegada do interior, uma cidade grande à minha frente, sem conhecer quase nada, com muito medo. Elevador, então, nem pensar que eu subia um elevador, né? Eu tinha medo.
E eu escrevia, então, as mulheres não podiam falar na década de 80, 90, né? Hoje a gente está aqui fazendo live, falando em todo lugar. Na época, quem viveu, e vocês sabem disso, na década de 70, 80, as mulheres não eram ouvidas, não tinham voz. A gente não tinha para quem reclamar, vai reclamar para o bispo, né? Se ainda hoje existe esse machismo, essa desqualificação das mulheres, imagine-se naquela época. Então, eu escrevi muita poesia na época, escrevia compulsivamente. E guardei tudo, né? Sempre guardei tudo que eu escrevi, e agora eu tenho um acervo enorme de poesias da década de 70, principalmente das décadas de 80 e até meados da década de 90. Porque daí eu fui trabalhar na história, né? Trabalhar na Univale, depois na UDESC, me consumiu a vida e eu passei a escrever menos. Mas ainda continuo escrevendo poesia até hoje. E aí, quero contar só uma coisinha. Quando eu terminei o segundo grau, estava terminando o segundo grau, eu morava em Turvo, né, com a minha mãe, meu pai era doente, e eu não imaginava que eu podia fazer faculdade, mas eu queria muito. Aí a minha mãe tinha muita dificuldade, né, porque ela sustentava todo mundo, éramos 6, eu a mais velha, meu pai doente e tal. Aí eu disse, mãe, eu queria muito estudar, né, mas não vai dar, porque eu tenho que ajudar a senhora, cuidava do meu irmão mais novo. Ela olhou para mim e disse, filha, vai estudar, uma mulher tem que ser independente, vai estudar sim. Uau, eu vim, e hoje estou aqui. Essa frase, essa fala da minha mãe, isso me deu esse impulso, né? Bom, daí eu fiz sociologia, fui para história, trabalhei na Caresc, depois dei aula na Univale, depois na UDESC, né? Fiz o curso de história, fiz o mestrado, fiz o doutorado na UFSC, e enquanto historiadora eu escrevi vários livros, né? Esse que a Cissa mostrou, Memórias de uma Outra Guerra, que é o fruto da minha tese de doutorado, tem outro, Moços e Moças para o Meu Partido, que é o mestrado, tem um sobre a Irene Boemer, tem um sobre a prostituição, tem vários, né? E sei lá quantos capítulos e artigos. Mas, assim, eu sempre escrevi muito, para além do que a academia, e quando eu falo academia, eu falo a universidade, onde eu dava aula, né? Numa academia, numa universidade, você tem que produzir muito, você tem que manter o seu currículo Lattes sempre atualizado, né? Com boa produção, e você se envolve muito, você orienta alunos, então você tem que estar sempre naquele círculo, né? De estudar, escrever, produzir. Então, eu produzi muito da historiografia, mas sempre voltada ao gênero e ao feminismo, porque desde que eu me conheço por gente, tudo que eu escrevia na década de 80 e 90 era: não te escondas, mulher, por detrás das cortinas, lavando latrinas e dizendo amém. Isso eu escrevi lá na década de 80, e hoje eu olho e digo, nossa, né? Assim, eu escrevia pensando naquilo que era a liberdade das mulheres que eu não tinha e que as mulheres não tinham. E foi com a poesia, com um grupo de poetas que eu entrei em Itajaí, foi que eu me libertei na fala, comecei a falar nos meus poemas, e depois, né, mais adiante, comecei a apresentar trabalhos em eventos e tal, e então eu fui adquirindo meu lugar, né, brigando pelo meu lugar como mulher nesse mundo. E como é que eu fui parar na crônica, né, que eu acho que isso que é interessante. Como eu disse, eu dei aula durante 28 anos na Univale e depois na UDESC, um tempo nas duas também. E eu dei a disciplina 28 anos atrás, 30 anos atrás, quando ainda um pouco antes, acho que faz 30 anos, que eu entrei na Univale, eu era aluna, né, porque eu fui aluna, depois professora, imediatamente. Quando eu era aluna, 30 anos atrás, na Univale, eu formei o primeiro grupinho de estudos estudos sobre o feminismo, não era nem gênero, né? Vamos estudar as feministas. E aí a gente fez um grupinho, e aí quando eu entrei para dar aula na faculdade, assim, eu já ofereci uma história de feminismo, história e feminismo, história e relações de poder, né? As mulheres na história, os nomes que a gente dava na época. E eu dei essa disciplina todo santo semestre, durante 30 anos, durante 28 anos, na Univale, depois na UDESC, e sempre na graduação e na pós-graduação. Dentre outras, né? História da América, História de Santa Catarina, mas essa disciplina eu sempre dei. Por quê? Porque eu acho super importante que a gente tenha os conhecimentos dos direitos que as pessoas têm, e no meu caso mais específico, dos direitos das mulheres. Né? E aqui eu podia ampliar mais o leque de observação, o direito das mulheres negras, o direito das mulheres indígenas, o direito das mulheres que são donas de casa, o direito das mulheres que são agricultoras, que são taxistas, que, enfim, né, eu poderia abrir o leque de todas as categorias, mas vou ficar com a categoria mulheres, que é
por onde eu trabalho. E o direito e eu tenho feito uma cruzada ultimamente, brigando contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. A última crônica que eu escrevi no Portal Catarinas é sobre isso, né? Depois eu mostro para vocês. Bom, aí acontece que eu me aposentei, depois foi muito difícil me aposentar, né? Porque se aposentar é difícil, como é que eu ia ficar longe dos alunos? Meu Deus, como é que eu ia ficar? Eu chorei uma semana inteira. Mas eu precisava me aposentar porque eu tinha outros projetos. Na universidade, eu não conseguia, né? Eu queria trabalhar com poesia, queria escrever livros, eu tenho a ideia de fazer um livro sobre feminismo e poesia, buscando as minhas poesias dos anos 80, quero escrever enfim, um monte de projetos. E eu queria fazer isso. E então eu pedi aposentadoria em 2019 e em janeiro de 2020 saiu minha aposentadoria. Pronto, estou aposentada. Fui para Turvo em março. Minha mãe mora em Turvo, né? Sou natural lá do sul, do interior de Nova Veneza. Com 9 anos mudamos para Turvo. E eu fui visitar minha mãe dia 12 de março e ia voltar dia 18, dia 17 de 2020, né? Dia 17 de março, uma lei, como é que diz? Por conta da pandemia, né, uma lei decretou, um decreto fez com que eu ficasse em Turvo. Eu fiquei na casa da minha mãe, eu chamo de clausura, né, enclausurada, com medo danado, porque todo mundo ficou, ninguém sabia o que era essa doença, tudo fechado, e eu não tinha levado meus livros, eu tinha levado o computador, mas, assim, não tinha levado tudo que eu queria, o que eu ia precisar para trabalhar, né, que eu moro em Florianópolis. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu me lembro, 18 para 19, naquela noite eu já fiquei muito irritada, porque, né, como é que vai ser minha vida? E dia 19 para 20, eu sentei no computador e fiz uma crônica sobre a minha ida de Florianópolis para lá. Uma moça que vai passar um final de semana, uma mulher, né, não é moça, uma mulher bonita, né, moça, que vai passar uma semana na casa da mãe e não pode voltar por conta de uma pandemia. Então, eu escrevi uma crônica de uma página e meia e coloquei no Facebook. Aí, já era colunista do Portal Catarinas, que é um portal online, né, de feminismo e gênero, e a Paula Guimarães, editora do portal, leu e disse: Marlene, põe essa crônica no portal, e depois escreve outras. E aí eu combinei com ela de escrever uma por semana. Então, a partir de 20 de março de 2020 a 20 de março de 2021, eu escrevi 54 crônicas, uma por semana, inclusive até mais do que uma, porque lá no começo eu fiquei tão ansiosa que eu escrevi mais do que uma. E essas crônicas, depois eu vou falar do que eu entendo por crônica, né? E essas crônicas que eu escrevi, elas, em julho do ano passado, as amigas começavam a dizer: Marlene, publica um livro, bota um livro que é melhor para a gente ler, blá, blá, blá. Aí juntei 25 crônicas, as 25 primeiras, né, porque eu não tinha terminado o ano ainda, eu queria publicar, e as 25 primeiras crônicas estão nesse livro, chamado Crônicas em Contingência da Clausura, Cotidianos na Pandemia. E aqui ele tem 260 páginas e é da editora Letras Contemporâneas, né, e tem 20 crônicas, inclusive com o prefácio da Urda Kluger, né, minha amiga querida. E aí, é claro, as pessoas leem no portal e me leem até hoje, né? Eu estou sempre aumentando o número de leitores, porque um indica para o outro, e eu falo das mulheres, e eu falo do feminismo, e eu falo das relações de gênero, e eu falo, nessas crônicas aqui, são crônicas que falam dos protocolos da pandemia, dos medos, das solidões, das saudades, dos aprendizados, dos sustos, dos afetos, da insegurança, das saudades, dos encontros da distância, do controle, do trabalho remoto, né, nos usos do computador, que quase ninguém sabia trabalhar e teve que aprender na marra, do trabalho remoto, já falei, dos pecados, da falta de sexo que eu sentia, porque, com a pandemia, eu não sou casada, eu não podia ver o namorado, então isso também me incomodava muito, e eu botei nas crônicas também essa questão do afeto, da sexualidade, né? E as crônicas, elas vão girando. Como eu estava em Turvo, eu ficava mais lá com a minha mãe do que aqui. Primeira vez, eu fiquei 2 meses. Nesses 2 meses, eu escrevi compulsivamente. Daí eu tive que vir a Florianópolis, porque eu tinha que pagar minhas contas, fazer minhas coisas aqui. Eu vim, fiquei 2 semanas, uma semana e voltei para lá, porque a minha mãe ficou doente nesse entremeio da pandemia também, né? Ela tem Parkinson, está perdendo a memória, então eu
fui aprendendo a cuidar dela, então agora eu fico 15 dias em Floripa e 15 dias em Turvo. E no meio disso, eu ia ouvindo a minha mãe, né, ouvindo as memórias dela das coisas que aconteciam, por exemplo, só dar um exemplo. O dia que mataram o George Floyd, que aquele policial matou aquele homem negro nos Estados Unidos, vocês lembram? A minha mãe, né, olhou na televisão e disse: por que eles estão fazendo isso com aquele homem só porque ele é negro? E aí eu disse: mãe, é porque existe racismo e tal. E aí aí ela perguntava e eu contei as histórias do racismo dos Estados Unidos para ela, mas eu coloco na crônica como eu contei para ela, entendeu? Aí, no outro momento, eu estou falando dos partos, aí, porque por algum motivo. Daí ela me conta de um parto, eu junto o parto na pandemia com as crônicas. Então, as memórias da minha mãe, elas cruzam com a pandemia, cruzam com o meio cotidiano e cruzam com tudo aquilo que está acontecendo no país. Né? Claro que, numa parte da crônica, sempre eu abro, eu fecho, no meio eu falo de política, no sentido de dizer o quanto nós sorte, e quem lê minha crônica vai acompanhando a primeira, né? O susto que a gente levou quando tinha uma morte, e hoje nós estamos com 450 mil. Então, assim, acompanhando o que eu escrevo, vai vendo a minha ira contra o desleixo com a saúde pública no Brasil. E uma outra coisa, que o outro eixo são os direitos da mulher, sempre. Não adianta, porque tudo que eu escrevo, em qualquer lugar que eu vou, que eu falo, eu tenho, faz parte de mim, faz parte da minha opção de vida, faz parte de um projeto de vida meu, que é brigar e lutar e fazer o que eu posso contra as violências contra mulheres e crianças. Então, o livro ele é recheado de feminismo, de gênero, de não violência, né? Um chamado a isso mesmo. Então, quem livro vai sentir pingos de tudo que é coisa, né? E também das masculinidades tóxicas, mostrando como que existe violência contra a mulher, porque existe masculinidades tóxicas, porque existem homens que violentam, né? E vou explicando isso. Só vou contar uma historinha de uma crônica, não sei qual é, que é quando eu estava com a minha mãe, eu comprei uma bota e trabalhei no jardim horta esses primeiros dias, reaprendi, né? Porque eu saí de casa com 19 anos, nunca mais tinha ficado em casa. Reaprendi, lembrei, né? Até os 19, como é que criava pinto, fazia horta, enfim, tudo. Aí eu sei a bota e arrumei o jardim, a horta, criei pinto e fiz um monte de coisa, né? E cada vez que eu vou lá agora, eu cuido dessas coisas. Adoro, assim. E escrevo, né? E aí, numa ocasião dessa, a minha mãe, que já não estava caminhando direito, porque tinha caído, ela tem Parkinson, né? Vai devagarinho, caminhando lá fora, daqui a pouco ela, Marlene, vem cá, tem uma cobra. Eu estava no quintal. Saí correndo, e ela estava de chinelo de dedo, querendo matar uma cobra na brita, assim, uma cobra, sei lá, uns 50 centímetros, com o chinelo de dedo, com o pé. E a cobra se enrolava. Eu não contei tempo, eu taquei a bota em cima da cabeça da cobra e matei a cobra. Né? Nisso, a minha mãe caiu. Eu fui ajudar a minha mãe. Ela caiu assim para trás. Eu fui ajudar a minha mãe. Minha gata veio comer a cobra morta. Eu fiquei com medo que a gata comesse a cobra. Eu peguei a cobra, deixei a minha mãe deitada na caída, né, sentada. Peguei a cobra e levantei. Quando eu levantava, quanto mais eu levantava a cobra, mais a gata pulava para pegar a cobra. Gente, foi uma comédia. Então, isso é uma crônica, né? Eu escrevi essa parte de um cotidiano que eu vivi com a minha mãe lá em Turvo, e por conta da pandemia, né, de uma cobra, do medo, do susto, da minha mãe, e aí, né, então, assim, e tem outras histórias, cada uma, assim, que me acontecia com a minha mãe, dia que ela fugiu de casa, o que eu faço, meu Deus, né, porque ela não podia, era pandemia, mas ela, na cabeça dela, não precisava, não tinha perigo, ela não devia mais sair, estava proibida já, mas ela escapou, eu estava dormindo e foi numa venda comprar alguma coisa, no mercadinho que a gente compra, foi caminhando, né, a pé devagarinho, e aí ela me acordou, ela chegou, mãe, a senhora foi aonde? Ah, eu fui no bolo fazer compra. Mãe, a senhora foi fazer compra? Fui. Não acredito. Vem aqui ver. Fui na cozinha, tinha uma montanha de coisas compradas que eles vieram trazer lá em casa, porque ela não podia mais andar de volta, e com tudo que já tinha em casa e tal, e tal, e tal. Meu Deus. Então, outra situação, né? O que com isso? Que a crônica, as crônicas, elas têm umas peculiaridades,
né? Então, a gente escreve crônica a partir daquilo que a gente vivencia, a partir do nosso cotidiano, a partir daquilo que a gente observa, a partir daquilo que a gente amarra uma coisa na outra. E aí tem uma coisa aqui. Quando eu comecei a fazer as crônicas, eu não sei escrever pouco. Eu sempre fui de escrever demais. Sempre tive que cortar, porque eu escrevo mais do que o necessário. E aí, eu fiz a segunda crônica, 10 páginas. A Rejane Wilk, que é uma jornalista que revisa meus textos, ela disse, não, Marlene, não tem condições, baixa isso aí. Não, texto teórico, livro, né, para mim, né, era uma crônica, mas tinha 10 páginas. Aí baixei, transformei em 5. Tá, mas ainda era muito. E aí eu não consegui baixar muito de 4, 5. Então, elas são grandes para ser crônica. A crônica precisa ter mais páginas, 2, ou mais curta, né? Tem cronistas que escrevem crônicas de meia lauda todos os dias, e é muito bonito, mas eu não sei escrever pouco. Então, as coisas que eu elenco aqui, os temas, né? E com fotografias, né? Tem fotografias nossas, fotografia minha, fotografia da minha mãe, com os livros, né? No meio da pandemia, eu perdi um amigo e perdi o meu ex-marido, então foi muito triste, né? Minha filha perdeu o pai, tudo aquilo eu conto, né? Nas crônicas. E aí, eu não sei quem de vocês, eu acho que o meu tempo já foi, né? Tem tempo ainda? Tem sim, você tem tempo? Sim, tá contando um pouco a história, né? Na verdade, os professores estão aqui, eles vão participar também, os alunos vão escrever sobre memórias literárias, né? Também, Tá. A crônica não deixa de ser uma memória literária, né? Porque tu acaba escrevendo memórias, né? Sim, memórias. Então, a escola, os professores podem trazer alguém para fazer uma festa para os alunos escreverem sobre as suas memórias literárias, né? Mas é muito interessante. Então, não conheço seu livro ainda, mas já vamos trocar depois figurinha, né? Sim, vamos sim. Então, aí assim, quando comecei a escrever mesmo, eu escrevia poesia. Lá, quando tinha 7, 8 anos, mal eu aprendi a escrever, já escrevia pequenos poemas, né, de passarinho, das coisas que eu vivia lá no interior. E esses poemas eu fui guardando, alguns eu perdi, mas a maioria eu guardei. E aí, o fato de escrever poesia, poemas, as coisas que me encantavam, eu fui lidando com a escrita de um jeito que era assim, eu escrevo poema, eu posso escrever outras coisas, comecei a escrever diário, e então sempre fiz diário, até hoje, né? Eu costumo dizer que eu digo para minha filha, eu tenho uma filha, né, que tem 28 anos e já foi para o exterior, não mora mais comigo, e costumo dizer para minha filha, olha só, a mãe tem os diários guardados, o dia que a mãe faltar, tu cuida disso. Os meus diários são sagrados. E aí, então, o fato de escrever sempre me deu muita fluidez, né? Tanto que a minha tese de doutorado, ela foi aprovada na íntegra para publicação, coisa rara de acontecer, né? Eu gosto de escrever assim com fluidez. Então, eu perguntaria para vocês se já escreveram um poema. Quem já escreveu uma poesia, um poema, já tentou escrever, já sabe que tem que pensar nas palavras, né? Por exemplo, há bastante tempo, eu estava na casa da minha mãe, mas faz uns 20 anos já. E aí estava chovendo muito, eu sentei na porta da casa e olhei os pingos caindo da goteira, né? Aí escrevi assim, um pingo que pinga, é um pingo de chuva que chove em chuvarada e inunda meu padecer. Coisinha simples, singela, de eu assistindo, vendo, né, a água, a correnteza caindo e eu comecei a olhar como que aquela água ia. Isso é um poema. Mas e se fosse uma crônica? Fosse uma crônica, por certo, podia ser assim. É tarde, enturvo na casa de minha mãe, hoje chove torrencialmente. Nuvens pratearam o dia, nuvens pretearam e o dia ficou opaco, sisudo. Nuvens iam despencando, de nuvens iam despencando gotas, mais gotas e mais fortes gotas. Sentada à porta da casa, com visão para o jardim, fui notando como o verde ficou mais verde, como a água caía, enfim, né? Dá para ir longe. Ou seja, de uma observação, de alguma coisa que me chama a atenção, eu posso trazer uma poesia ou uma crônica. Então, a crônica, ela não tem segredo. Quer dizer, tem, né? Mas ela
como a poesia, a crônica, assim, é a coisa do cotidiano, a linguagem simples, a linguagem coloquial. Numa crônica, tu não pode botar muito personagem, eu coloco nas minhas, essas aqui, elas têm a minha mãe, a minha filha, alguma outra pessoa, às vezes uma outra, e eu sempre, né, estou sempre dentro das crônicas, claro. Mas, assim, ela é sempre o que acontece na volta, é sempre uma coisa do cotidiano, né? Diferente da linguagem jornalística, que a Sandy vai falar depois, né? A linguagem literária, ela requer que o leitor se sinta com empatia aquela linguagem. Ela requer simplicidade, né? Mesmo que você coloque uma palavra meio difícil, mas você tem que trazer no texto de forma que aquela palavra seja explicativa, autoexplicativa, né? Vou dar um exemplo de como trabalhar com alunos, por exemplo, né? Eu fiz com a minha filha uma vez. Coloquei mesa, minha filha não queria, estava reinando, não queria ler, daí tá, vamos fazer crônica, vamos escrever. Coloquei na mesa o 3 objetos. Eu me lembro que coloquei uma vela, um livro e um copo. E falei para ela, você escreve sobre esses 3 objetos, uma vela, um livro e um copo. Mas junta os 3. Eu quero uma página, bem mãe, né? Uma página escrita com alguma coisa que você junta e construa um texto, uma crônica, né? Sobre esses 3 elementos. Que pode ser qualquer coisa, né? Você pode juntar se você quiser, mas eu botei esses 3 objetos. E ela começou a pensar, mãe, com um copo eu tomo água. A vela, se falta luz, a gente acende, né? O livro, a gente lê se falta luz com a vela. E se está lendo e falta luz e tem sede, toma água. Ela foi fazendo isso, eu disse, agora tu escreve. E ela escreveu e ficou muito bonito, né? Ou seja, como é que tu incita, né, a escrita, né? Com uma coisa que é fazer, ousar mesmo, fazer com que a pessoa pense, né? A pessoa tem que pensar. Essa coisa dos objetos é muito legal, né? Entrelaçar os itens, ou pegar um item só, né? Então, uma vez, o gato bebendo leite, né? Que a gente costuma no interior dar leite para o gato. Faz tempo, já há muito tempo. Foi quando eu vim para Florianópolis estudar, quando eu percebi a miséria, a pobreza, a favela, porque eu vinha do meio rural, eu não via isso. E aí eu fui lá, vi o gato bebendo leite e escrevi, ai, como me dói o leite que o gato bebe, enquanto crianças lambem o fundo de um prato vazio. Né? Ou seja, é um poema curto. Mas desse poema, dessa situação, eu posso fazer uma crônica. Não preciso ser em poema, eu posso escrever, né? O gato está bebendo leite, mas a situação do país, eu posso trazer vários elementos para essa crônica, né? Então, e outra coisa, andando por aí, né? Se depara com uma situação que chama atenção, que é uma situação diferente, ou não, mas que chama atenção, escreva sobre ela. Eu faço isso, né? Essa crônica, esse poema que eu falei no começo. Não te escondas, mulher, por detrás das cortinas, lavando latrinas e dizendo amém. Isso eu escrevi lá em meados da década de 80, quando, né, o meu feminismo estava muito forte, eu não tinha onde falar, então eu escrevia. E aí, eu fiquei pensando agora, preparando isso aqui, eu fiquei pensando que a palavra esconder é um verbo, mulher é mulher, né? Detrás das cortinas, as cortinas, o que é cortina? Lavando latrinas, lavar, latrinas, banheiros, e dizendo amém. Olha quanta simbologia que tem aqui sobre as mulheres, sobre o trabalho das mulheres, sobre a desqualificação das mulheres, sobre o calar das mulheres, que dá para puxar um texto, né, uma crônica. Então, eu penso que nós não temos... Já deu essa aqui. Que nós não temos que ter medo de escrever, que nós temos que olhar o nosso cotidiano, a nossa volta, e fazer isso. E para os professores e professoras, eu digo que, assim, como incitar os alunos a escrever? Eu sei que não é fácil, né? Eu também fui professora de primeiro e segundo grau, na época se chamava isso, né? Primeiro e segundo grau. E aí, assim, era difícil fazê-los escrever. Eu dei aula de português, porque na época a gente dava aula de tudo, né? Quando eu comecei minha vida em Navegantes, a gente dava aula de tudo. Quando eu saí da Caresc. E
E assim, eu me lembro que eu levava os alunos, eu não tinha habilidade, né? Não tinha, mas eu tinha que dar aula de português, então vamos lá. Eu levava os alunos no morro atrás e pedia assim: agora vocês vão voltar para a sala, eu quero que vocês olhem bem o morro, escrevam sobre o que vocês quiserem, do que vocês viram desse morro. E aí eu, né, trabalhava os textos deles com isso, com o olhar, trabalhava a percepção, né? Então, é possível fazer coisas com os alunos assim, que eles escrevam por vontade de escrever. Né? Pelo menos eu penso assim, né? E que mais que eu queria falar? Do meu livro já falei. Eu queria que fizesse perguntas agora, né? Acho. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois os professores que quiserem perguntar, pode perguntar, então, também tem o chat, quem quiser responder ali, fazer pergunta ali, né? Mas assim, ó, você saberia medir a diferença entre conto e crônica? As suas crônicas têm bastante contos, né, da sua vida, do dia a dia, né? Se você não tem que falar sobre isso. Tá. A diferença entre o conto e a crônica. Há quem diga que há pouca diferença. Eu acho que tem uma diferença considerável, né? Mas, às vezes, se confundem. A crônica, ela é mais do cotidiano, ela é mais daquilo que acontece, ela é do instantâneo. Tu podes buscar uma coisa do passado numa crônica, mas desde que tu não fuja, né? Que ela te traga o elemento do cotidiano que tu está vivendo, como eu fiz com as memórias da minha mãe. Trazia as memórias da minha mãe do passado para uma crônica que eu estou fazendo do presente. Aí, né, eu ligava aquilo, eu estou fazendo uma crônica hoje. Então, a crônica é aquilo, a tua percepção do momento, do cotidiano mesmo, do que está vivendo. O conto, já você pode, do mesmo tema, vamos pegar o tema da água caindo lá, né? Você pode fazer um conto disso, trabalhando de outras formas, colocando personagem, 1 ou 2 personagens, não dá para colocar muito um conto, o conto também não tem que ser muito grande, né? 6, 7, 8 páginas no máximo. O conto, como é que eu vou dizer? Ele pode expandir mais, né? Ele não precisa ficar só no cotidiano. Então, eu acho que a diferença é essa, assim, né? Uma crônica é aquilo que é mais imediato, aquilo que a gente vê, que a gente percebe, aquilo que nos toca, nos apreende o olhar e os sentidos, né, naquilo que nós vivenciamos no cotidiano. E o conto é quando, eu vou falar sobre isso, vou contar uma história, então eu faço um conto. Um conto também tem uma coisa muito legal, que em geral o conto, ele enreda o leitor e quando chega no final ele tem que dar um eclipse, um susto no leitor, né? Dá assim, um grande finale, que é difícil, né? Mas se a gente lê, por exemplo, agora não me lembro de ninguém, mas... me fugiu todos os cronistas da vida. Ler as crônicas dos cronistas famosos aí, a gente vai ver que alguns, eles escrevem um texto, e daqui a pouco, quando chega no final, tu não acredita, né? O fim que deu ali. Então, o conto também tem isso, né? E escrever contos não é difícil também, assim, no sentido de que, eu vou morrer se eu fazer um conto. Não, escreve, conta uma história, né? Uma história, põe personagem, verídica ou não, né? Criação, imaginação, acho que é isso. A crônica são coisas mais reais, mais verdadeiras. O conto pode ser fictício, pode ter diálogos, né? Pode ter um narrador. Então, acho que essa é a grande diferença também, né? A crônica ela é contada por uma pessoa, né? Pode ser na primeira pessoa. Eu vejo assim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Porque a nossa palestrante daqui a pouco vai ter que sair. E aí a gente não vai poder perguntar alguma coisa para ela. Alguém quer fazer alguma pergunta? A dona Marlene, doutora Marlene? Fique à vontade. Esse nosso grupo é muito quietinho, sabe? São um grupo de professores quietinhos. Bom, eu imagino que, eu me colocando no lugar de quem está ouvindo, né? A historinha que eu falei de colocar uns objetos em algum lugar e fazer com que, pedir que escrevam sobre aqueles objetos, não precisa necessariamente ser objeto, pode ser uma paisagem, pode ser qualquer lugar, pode ser, enfim, tantas coisas. É um jeito bom de fazer as pessoas pensarem, né? Mesmo aquelas que não gostam, não querem escrever, elas vão pensar alguma coisa. Na verdade, as Olimpíadas de Língua Portuguesa, faz tempo que ela tem o tema sobre o lugar da pessoa onde a pessoa mora, né? Então, o André quer fazer pergunta. O André levantou a mão, pode falar, André. O André também escreve crônicas, e é um professor cronista. Que bom.
Só tem que ligar o som, André. Ah, Certo. tá bom? Tá bom. Tá bom? Oi, André. Oi, boa noite. Boa Bom, noite. a minha concepção, só para esclarecer antes de fazer a pergunta, do conto e da crônica, o conto tem foco na narrativa em si, enquanto que a crônica tem foco no objeto, numa situação, certo? Você, por exemplo, eu tenho um conto que tem que tem a mesma situação, por exemplo, a porta. A porta, eu até fiz uma crônica aqui, uma vez passada, relatei a crônica que eu fiz sobre a porta. E tem um conto também sobre a porta. Só que aí, na diferença de uma crônica e do outro que trata do mesmo assunto, é a narrativa. Enquanto que no conto eu tenho uma narrativa de um sujeito que sai de casa todos os dias, acaba conversando com a porta, e a porta acaba fazendo ele indo embora. Na porta eu tenho, na crônica eu tenho um objeto porta que é tratado de forma mais específica. Mas, tirando isso, Sim, tá eu só certo. queria perguntar para a professora, é o seguinte, de tanta porcaria que tem na internet, né, tanta besteirada, o sujeito faz qualquer coisa lá, cai da cadeira, tem 1 milhão de seguidor, fala qualquer besteira, tem 2 milhões de seguidores, ou seja, tanta porcaria que tem na internet. Tu acha ainda que tem espaço para um cronista hoje fazer coisa boa para que tem leitor para isso? Certo? Eu Sim, é vejo uma uma pergunta. preocupação que eu acho que nós estamos emburrecendo. Já tira pelas músicas, né? Você pegar Sim. fazer uma comparação de evolução de letras de música, né? Você já vai ver que existe uma decadência fenomenal, né? Para quem ouviu Legião Urbana e agora ouve um pagodeiro qualquer, que todo respeito aos pagodeiros, mas ou um. Então eu queria saber disso, se tu acha que tem espaço para essa. Olha, lá na década de 40, o Walter Benjamin escreveu um livro, escreveu algumas coisas chamadas Obra de Arte e a sua Reprodutibilidade Técnica. Ele estava dizendo que já nos anos 40 a tecnologia estava engolindo a arte, né? Ele estava dizendo isso. E hoje, 60 anos depois, nós vemos um movimento parecido. As tecnologias, principalmente midiáticas, né, engolindo a arte. Isso é verdade. Então, se há espaço, existem bons cronistas, bons escritores que têm bons blogs, que são visitados por pessoas que gostam daquilo, né? Que gostam daquele tipo de linguagem, de textos. Então, eu procuro ler as coisas que eu gosto, né? Quando aparece uma coisa de Hilda Richt, quando Flor Bela Espanca, quando é Carlos Drummond, poetas, né? Quando é Gabriel Garcia Marques, que eu amo de paixão, e por aí vai. O Jorge Amado, né? Para falar do nosso daqui do Brasil. Então, eu vou lá e me interesso. Quando eu leio uma crônica de alguém que eu gosto, eu vou procurar onde é que essa pessoa publica. Mas isso tem a ver com, primeiro, com o esforço que o poeta, ou o escritor, ou cronista, né, faz, porque é um esforço para montar um blog, para cuidar, para divulgar, não é uma coisa simples, é um esforço que tem que fazer. E às vezes não dá resultado, porque, e você falou uma coisa muito certa, com tanta tecnologia disponível, o povo está emburrecendo, né? O que é emburrecendo? Não está buscando o Qualidade. conhecimento, o conhecimento, aquilo que é real, aquilo que lhe ajuda a pensar o mundo, né? Nós vemos uma alienação, e aqui alienação não é no sentido de Marx, é uma alienação, nós vemos um deslumbramento por coisas fúteis e um esquecimento, ou uma ignorância com as coisas importantes, né? Nós vemos muito isso. Isso é muito triste, é muito ruim. A minha filha tem 28 anos, e ela já virou o mundo trabalhando na ISEC, numa ONG ali, né? E, claro, filha de feminista, né? Meio que não escapa longe do pé. Então, hoje, ela trabalha numa empresa chamada Impulso Beta, que ela dá curso para o mundo inteiro,
em inglês, claro, sobre equidade de gênero e igualdade de gênero para as empresas que têm muitos homens no seu quadro, né? E ela outro dia dizendo assim, mãe, como é que eu vou falar com um grupo de indianos, chineses, coreanos, né? Que são 50 homens, tem 3 mulheres, 50 homens, sobre gênero. Como é que eu vou falar se eles nem sabem o que é isso? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ela disse assim, mãe, lá eles não têm eles não têm nem conhecimento sobre isso. Então, eu quero dizer assim, que depende do lugar que a gente está, da cultura que a gente está, das relações que a gente está. Nós aqui, né, nós que estamos aqui, Santa Catarina, Brasil, nós temos nós que estamos aqui nessa live, nós temos a possibilidade de ter o conhecimento, de ouvir, de ler, de buscar. A grande maioria não tem. Mas não tem por quê? Porque não se construiu isso. Daí, posso falar em política 2 horas, né? Mas eu não quero entrar nesse eixo. Eu quero dizer para ti que é difícil, é difícil viver da arte, então está cada vez mais difícil, né? E é difícil, por exemplo, esse livro aqui, né? Eu fiz o livro porque, assim, 500 pessoas disseram que queriam o livro, nem 100 compraram ainda, né? Por quê? Porque é isso, as pessoas estão sem dinheiro, tem que mandar buscar pela internet, tem um site lá, né? Só botar o meu nome, livro, editora, Leis Contemporâneas, ou o meu nome, lá que aparece a livraria Livros e Livros, que está vendendo livro, manda em casa pelo correio, né? Mas, assim, então é difícil, né? Tanto os livros quanto os blogs, a poesia, a mesma coisa. Eu te confesso que eu li muita poesia boa, assim, né? Dos clássicos, dos anos 60 e tal. E hoje eu tenho muita dificuldade de gostar de poesias contemporâneas. Tem coisas que eu gosto muito, né? Eu gosto muito, mas tem coisas que eu acho que não acrescenta. A poesia ela tem que fazer pensar, ela tem que te dar um nó, ela tem que, né? Que atravessar de alguma forma. E então, mas por que isso assim, né? Infelizmente, nós temos um povo emburrecendo. Ai, que triste. Não leem mais, né? São poucas pessoas que nem pegar um livro, então, uma coisa rara. É isso aí. Opa. Só um pouquinho que o telefone está tocando. Então, se alguém quiser o livro, é só colocar o meu nome, né? No nome, Marlene de Favre, livro, ou livraria Livros e Livros, o meu nome, que aparece lá o jeito de tá? Eu vou fazer o 2º volume, porque aqui tem as primeiras 25 crônicas, mas como eu fiz 54, é um projeto meu, né, de fazer outro livro, que é o volume 2, que é da 26 a 54. Ele já está sendo diagramado, ele está sendo revisado, né, e dentro de 2, 3 dias, antes do final do ano, bem antes, eu quero ver se o 2º volume fica pronto, né, fica volume 1 e 2. Pelo menos eu deixo registrado para a minha vida e para quem queira conhecer o cotidiano, os relatos do cotidiano de uma mulher no início do século XXI, né, já nos anos 21, como viveu a pandemia nesse entre-lugar, entre cidade e campo, com a mãe doente, e pensando o mundo, né, as relações do mundo, do macro com o micro, né, assim, fazendo essa ponte. Eu como historiadora, sempre gostei de fazer pontes, né, de levar para o passado e trazer para o presente. Quem lê minhas crônicas sabe que, às vezes, eu estou fazendo uma crônica e vou falar lá do tempo medieval, quando as mulheres usavam espartilho, não, usavam... Como é que é o nome daquilo? Uma calcinha de ferro, não me lembro o nome. Mas é isso mesmo, espartilho? Bom, então, assim, eu estou fazendo uma crônica sobre como a minha mãe, por exemplo, foi educada por um padre capuchinho, que ela foi quando eu era menina, eu fui numa missa... De ferro é cinto de castidade, tu quer dizer, né? Cinto de castidade. Né? Então, assim, como que as mulheres do tempo da minha mãe eram castradas na sua liberdade, na sua sexualidade e tal, e a minha mãe pergunta, pois teve um tempo, e aí eu digo, sim, na Idade Média, ou seja, tu faz ponte, né?
É possível fazer pontes, assim. Eu gosto muito disso. Então, eu, como historiadora, eu tive um pouco de dificuldade de passar para a crônica, assim. E estou indo, né? E depois que eu terminei essa série, lancei o livro dia 4 de abril, né? Vou fazer 2 livros com a série de crônicas da Incontingência da Clausura. Eu comecei uma outra série no Portal Catarinas, que se chama O Feminismo Nosso de Cada Dia. Então, esse é o título que não muda, e todo dia, todo domingo, eu ponho um subtítulo. Esse último domingo foi sobre a violência contra meninas e meninas, né, adolescentes, então é muito triste. O penúltimo foi sobre como que estão lidando com a prostituição na pandemia, né? O outro foi sobre o racismo, e assim, eu pego um tema, né, que está em evidência naquele momento e transformo numa crônica, e não sei também se é bem crônica, porque enfim, eu não me pego assim nessa coisa de tem que ser uma crônica com todas as suas redondinha como uma crônica. Então, eu resolvi que eu vou escrever aquilo como diz a Urda Kluger, né? No começo do ano de 2020, quando me aposentei, eu passei na Urda. Quando eu vou para a casa da minha mãe, eu sempre passo ali onde a Urda mora, na Enseada do Brito, e paro, né? Mesmo na pandemia, eu parava lá de fora do cercado e ela dentro, e a gente sentava e conversava, né? Fiz isso agora, quando vim nessa última vez. E eu disse, Urda, o que eu faço? O que eu escrevo? Eu estou meio assim, eu tenho tanta coisa para começar e não sei. Aí ela olhou para mim e disse assim, pensa, dá um tempo, porque tu te aposentou não faz nem um mês, tu já quer escrever 5 livros, para e vai lá e pensa, vai para tua mãe e depois tu escreve o que vem do coração. Nossa, foi assim um susto para mim, né? Escrever o que vem do coração. Não que eu não escrevesse antes, mas assim, eu levei isso tão a sério que eu fui para casa da minha mãe na pandemia e o que vinha do coração eu escrevia. E hoje eu escrevo o que vem, né? Também da minha bronca, da minha raiva, do meu feminismo e também do meu coração, né? Então, quem quiser ter acesso às minhas crônicas, todas as que estão no livro estão online, tá? É só abrir o portal Catarinas e botar o meu nome. Vai aparecer eu lá. Mas através do portal Catarinas, colunistas, vocês vão achar minhas crônicas. Estou em um monte de lugar, né? Também no Google se acha, eu já vi que está lá, nem sabia. Mas é tranquilo de encontrar. E eu estou na número 7, então, pós-livro, já fiz a 7ª no último final de semana, que são crônicas feministas, né? O feminismo nosso de cada dia, trazendo essas questões atuais disso. Então, ok. Obrigada, Marlene, pela sua contribuição. Ninguém mais quer fazer pergunta, pelo jeito, né? A gente está recebendo também hoje, além da Renata, a Maria Tereza, que é presidente da AGEB do Paraná, está aí de novo com a gente. Daqui a 15 dias, ela e a Renata vão estar junto conosco, aí elas sim como palestrantes, né? A gente tem um grupo de escritoras muito boas na nossa AGEB, de Santa Catarina, do Paraná e todo o Brasil, né? Assim pudesse trazer todas aqui para conversar. Estou pensando no último dia em trazer a Urda para dar um toquezinho e o pessoal conhecer ela também, porque a Urda é escritora catarinense muito famosa entre os professores, né? Ela escreve na pandemia agora, estou sempre lendo as crônicas dela no Facebook. Toda semana ela está colocando, às vezes ela escreve 2, 3 vezes por semana, né? É muito interessante as crônicas dela. Vou convidar, se ela vem, né? Ótimo. Ela vem, ela gosta muito, né? O livro dela, que eu estou lendo, são maravilhosos. Então, eu quero agradecer. Se você quiser sair, você pode sair, você tem compromisso, mas se quiser ficar mais um pouco com a gente está. Né? Eu vou ficar mais uns 20 minutos, porque eu tenho que entrar às 20h30, então vou ouvir a Sânia um pouco, ver vocês um pouco. Mas eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu estou sempre à disposição. Se algum professor ou professora, alguém queira me contato comigo, pode passar o meu e-mail, pode passar meu contato, não tem nenhum problema, tá? Então tá. O pessoal te acha no Instagram, também te acha no Facebook, né? Sim, me acha no Instagram. Se quiser adquirir o livro, também pode entrar em contato com a editora, né? Isso. A coordenadora de língua inglesa, né, também que está aqui no nosso grupo, ela faz parte do nosso curso também. Ela comenta o seguinte: na verdade, essa intervenção pedagógica de solicitar ao estudante para observar o entorno, os objetos, os lugares, pessoas específicas, atentar-se aos detalhes deles, é muito relevante para compreender algumas características do gênero, as nossas percepções frente ao que está em observação, né? Então, essa já é uma técnica usada por professores, quando o aluno está com dificuldade de escrever, de trazer objetos, né, para que eles comecem a pela observação, então, escrever.
Esse curso ele só vai trazer subsídios para os professores, trabalhar com os alunos, trazer pessoas que escrevam crônica e a sua percepção. Ninguém vai sair daqui como especialista em crônica, né? Ninguém vai sair daqui escrevendo um livro, a não ser o André, que tem bastante crônica escritas, né? Mas a ideia do curso, às vezes a gente vai no curso, a gente quer que o curso traga milagres, né? É difícil isso, né? A gente conseguir trazer milagres. Mas eu estou separando um material que são sugestões de atividade para os professores que eles podem estar utilizando depois, que durante o curso não dá para mostrar. Que o meu objetivo maior é trazer pessoas para falar sobre a crônica, né? Então, agora a gente vai escutar a Sandy, mas antes quero apresentar ela para vocês, né? Então, a Manu pode passar o slide da Sandy para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu trabalho. Tá, Sandy? Eu fiz um slide também sobre a sua biografia. Então, tá aí, né? Biografia Sandy Moraes, vou dizer o nome dela verdadeiro. Uau! É que nem meu nome, ninguém sabe o meu nome, geralmente, né? A Sandy é Francisca, né? Vem de São Francisco, talvez, né? Francisca de Sandy Moraes. Ela é brasileira, nasceu no Maranhão, né? Uma nordestina natural da cidade do Lago da Pedra. Até eu fui procurar a cidade, depois eu tenho uma foto ali da cidade. Ela reside atualmente em Florianópolis, ela já falou que mora no Costão Santinho, na praia, né? Linda, né? E nasceu dia 5 de abril, fez aniversário agora no mês passado, cantamos parabéns numa reunião, né? E ela é filha de Antônia Assunção de Moraes e Francisca Reis de Moraes, porque o nome dela é da mãe dela, por isso teu nome, né? Mesmo o nome da tua mãe. E também duas filhas que, por coincidência, são com S, a Suzy e a Suzane, né? Aí eu tenho uma foto, ó, vou tentar uma foto lá embaixo. Lago da Pedra, 50 mil habitantes. É 3 vezes maior que a minha cidade. Hoje já tem 80 mil, tá? 70 mil, nossa, tá antiga então, hein? Nossa. 80 mil já. A cidade que eu morei 30 anos, Siderópolis, tem 13 mil habitantes. Ela é professora aposentada com formação em pedagogia, né? Também é jornalista, escritora e consultora política, reconhecida pela Associação Brasileira de Consultores Políticos. E hoje ela é uma acadêmica, né? Voltou para o banco da escola estudando ciências políticas na Uninter. É estudante ainda, né, Sandy? As academias... Também, estou concluindo pós também. Que legal. A Sandy mandou para mim algumas academias, mas eu achei outras também que ela faz parte, né? Ela faz parte da Academia de Letras e Artes de Florianópolis, faz parte da FEBLACA, né? Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, da Conferência de Ciências, Letras e Artes do Brasil, o CONCLAB, participa da AGEB também, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, da Coordenadoria de Santa Catarina, participa da ALIASC, que é a Academia Literária e Artística de Santa Catarina, também participa da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, acadêmica e embaixadora imortal da paz, né? Participa também da NAISLA, que é o Núcleo Acadêmico Italiano, né, di Scienze, Litteri e Arte, que é da França, né? Não italiana. A França é a Dione. E também participa da ALB, que é a Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, de Águas Mornas. Ainda na infância, ela disse que descobriu seu talento e vocação para escrever versos. Daí, então, cresceu trazendo consigo a paixão pela leitura e escrita. Escreveu vários artigos e matérias jornalísticas para jornais, impressos e revistas tais como Jornal Pequeno, Estado do Maranhão, Diário Catarinense, Revista Caras e Nomes, Sênior Magazine. Então, já escreveu em algumas revistas e jornais, né? Desde o ano passado, ela criou, então, um projeto literário, Prosa de Autor, que está disponível, então, no blog, no Facebook, no Instagram, né? E também tem um site, Tabuleiro do Voto, já que ela é direcionada à questão política, né? Fez esse site específico sobre isso. No ano passado, eu participei de um encontro, né? O próximo lá, está aí, então, a Prosa de Autor, no ano passado, 19 de julho, agora em julho, de novo, vamos participar com outro livro, né, Sandy? Vamos marcar. Porque eu fui lançar o livro Enigma de Você, agora vamos lançar o livro de crônica, né? A Sandy também é autora, né? A Saga do Lago, Adversários em Desespero, é uma saga política, né? Ambos no formato da literatura de cordel. Muito interessante, é bem esse livro. Tens ele ainda? Tens bastante? Não. Tem para onde comprar esse livro?
Sandy? Eu tenho no Maranhão, né? Mas tem, né? É, Porque naquela época a gente, como foi feito numa campanha política, e ele foi feito até assinado na época como autor desconhecido, né? Porque senão os caras iam me pegar. Então, como já se passaram aí 15 anos, hoje eu posso contar a verdade, né? de repente E vamos eles foi reeditar esse livro. impresso para ser distribuído gratuitamente, né? Legal. Mas eu estou pensando seriamente em fazer uma segunda edição agora para o próximo ano, os trabalhos, e deixar à disposição. Com certeza ele não está muito diferente das políticas atuais, né? Não, não, com certeza não. Um Anjo no Caminho, no Meu Caminho, né? Poesias também, de 82. Lago da Pedra e Outras Poesias, né? Foi o ganhador do primeiro concurso municipal lá na sua cidade. E o Barro em que Fui Feita é um livro que está no pré, é isso? Isso. Então, vamos ver, logo seguinte temos o livro, né? Participou de algumas antologias, está desconfigurando ali, né? Retratos da Janela, né? Brumas, Outubro Rosa, são coletâneas que você participou, as últimas, né? Outubro Rosa, celebrar com um pouco. Tem mais. Poetando com Tem mais algumas. Temos algumas, né? Até da Jeb, você participou também em algumas coletâneas, né? Poetando com a Sandy é uma fanpage de poesias, né? No Facebook que você também fez, né? Escreveu suas poesias. E o Tabuleiro do Voto Não, não da Jeb não queria participar. Tem umas outras aí. O que é? O som tá meio ruim, teu som. Sim. Oi. O som tá ruim, Sandy. Tem que botar um microfone ou melhorar o som aí. Oi? É melhorar o teu som. Mas está com microfone. Está com microfone, sim. Veja agora se melhorou. Agora melhorou mais. Oi. Isso, agora melhorou mais. Mas, Então tá, o Tabuleiro do Voto é um site que tem matérias jornalísticas e artigos, né? Sobre a questão política. Exatamente. Isso. Então, recebi isso, né, aqui da Escola do Legislativo por e-mail, também está em alguns grupos, esse evento que vai ter agora na Alesc, né, que você vai fazer um papo de ideias com essas políticas, com essas deputadas, né, que interessante. Posso colocar lá no grupo, então, dos professores que quiserem assistir, as deputadas falando, né? Exatamente. Esse vai ser emitido certificados para quem está no site da escola e fizer a inscrição, né? Uhum. Esse é um projeto que foi passada a ideia e eu cheguei a formatar e foi aprovado. Uhum. E me convidaram também para ser a mediadora dessas lives com elas, né? Então, começa agora dia 27, às 17 horas. Sempre às 5 horas, então, dia 27, depois 10 de junho, 24 de junho, que dia da semana que é? É sempre o mesmo dia da semana? É uma quinta-feira. Sempre nas quintas-feiras? Quinta-feira, pela quinzenal, sim. Então, quinta-feira, dia 27, começa às 17 horas. A primeira convidada vai ser a deputada Ada De Luca, e depois, em seguida, dia 10/6, às 17 horas, com a Dirce, e dia 24 será com Luciana Carminati, dia 8 com Marlene Fengler, e dia 22/7 já também, vai ser com a deputada Paulinha. São 5 deputadas mulheres que nós temos, é isso? A formação da bancada feminina. São 5 mulheres. Tá bom. Então fica aí, né, o convite para quem quiser assistir, então, a Sandy, aí uma foto lá atrás com os livros que ela participa, né? Retratos da Janela eu tenho, é uma coletânea bem legal. Então, nós vamos escutar um pouquinho a Sandy hoje, né? Ver se ela tem mais alguma coisa para falar da sua biografia que eu não falei, fiz um resumo simples, vocês me mandam pouca coisa, então tenho que buscar mais, né? Porque eu sei que vocês são muito mais que isso. Né? Só o fato de ser professora já tem 30 anos. Eu sou tímida, viu, Cícera? Oi? Pô, eu sou tímida, tá? Tímida, eu sei que tu és tímida. Uma jornalista tímida, bem interessante. Todo mundo é tímido, eu também sou. Então, a Sandy está aí, né? Quiser falar alguma coisa sobre a sua biografia, ou se não, sobre os slides que você preparou para os professores hoje.
A Sandy deu uma travada aí no seu... Agora, voltou, então, pode falar. Bem? Pode falar. A palavra está com você. Bom, eu quero agradecer, né, primeiramente, o convite, dizer que me sinto bem feliz em poder estar compartilhando nesse momento conhecimento com todos vocês. A minha experiência na escrita é desde criança, como já foi falado na minha biografia, e assim, hoje eu tenho concluído uma pós também em comunicação pública, porque sempre foi o meu forte. Desde muito cedo eu conheci a política e sempre tive interesse, não para ser política, mas para trabalhar, conhecer mais um pouco da importância de que é possível também se fazer uma política de forma limpa, de forma bem organizada, planejada. E eu também trabalho com isso. Eu fiz letras por 5 ou foi 6º período, e abandonei a faculdade, na época era pela Universidade Estadual do Maranhão, depois fiz pedagogia, o jornalismo veio desde muito cedo comigo, mas eu senti uma necessidade de fazer o curso de jornalismo, porque eu não me sentia que aquilo, estava sempre faltando alguma coisa, né, não era porque eu soubesse, eu estudava bastante, estagiei em bastante veículos de comunicação, eu passei por muitos veículos de comunicação, mas eu queria RT profissional e acabei fazendo jornalismo por conta disso. Hoje estou fazendo ciências da política e concluindo uma pós em comunicação pública. Meu pai era da área da saúde, então eu nunca tive o apoio para ser escritora em casa e para seguir jornalismo também, porque ele queria uma médica, coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava de fazer. E logo desde cedo comecei a escrever. Eu tinha cadernos e cadernos que fazia as minhas poesias, os versos, enfim, tudo do cotidiano, tudo que eu via se transformava em poesia. E eu narrava muito a minha cidade, né? A cidade por conta das serras que elas tinham verde, do lago que existia, enfim, eu tinha aquele amor patriota e escrevia bastante sobre a minha cidade, tanto que acabei ganhando o concurso, o primeiro concurso que foi feito lá na cidade, eu venci com o título Lago da Pedra, que é o nome da minha cidade natal. Mas também eu vim pelo caminho das crônicas. E a crônica é uma forma de texto simples, e ela diz tanto na forma como você escreve, nas palavras que você usa para descrever uma crônica, que ela acaba sendo uma das grandes ferramentas do jornalismo, da natureza que ela traz em si, e a forma em que tem de se contar, de se narrar um fato que acontece na notícia, no cotidiano, com mais leveza, eu dizia, de forma mais sutil, de forma mais leve. Eu passei a escrever umas crônicas na Rádio Cultural FM, que existia, eu fui convidada para montar a programação dessa emissora de rádio e também dar treinamento para a equipe. E fiquei na coordenação da rádio. E ali, toda segunda-feira, aquela emissora de rádio, ela abria a sua programação com uma crônica que eu escrevia. Então, eu tinha sempre o tema, que primeiro para você escrever tem que ter um tema. Cria o tema. Então, eu criava um tema e em cima daquilo ali eu escrevia uma crônica e toda segunda-feira a programação da rádio era aberta com a crônica que eu fazia. Imagina só, era uma crônica exclusiva. Mas como eu gostava já muito da política e eu passei a escrever as crônicas direcionadas, era uma forma que eu tinha de criticar o desmando, o descaso da cidade, ou então de elogiar algum político que tinha feito algo de bom. Claro que nas crônicas não existia personagens, mas era escrita de forma que quem sabia de alguma história, de um fato, ele já sabia que aquela crônica se relacionava a determinada situação, a determinado fato.
que tivesse ocorrido. As crônicas também que eu costumo até hoje escrever, eu relatava muito também as questões humanitárias, as questões das pessoas que viviam em situação mais críticas, as pessoas que sempre precisavam do lado social, a forma, então, tudo isso que eu via no cotidiano, no dia a dia, nos fatos que aconteciam, eu transformava em crônicas. E assim como a crônica, nós escrevemos, e os jornais e revistas usamos muito, como na Caras e Nomes, que eu trabalhei, escrevi bastante, fiz bastante crônicas ali também na Caras e Nomes. Brasil Sênior também escrevi muitas crônicas relacionadas com a idade das pessoas, com o tempo, com o que elas faziam, as dificuldades das pessoas da melhor idade, como também as facilidades, enfim, tudo isso era tema que era traduzido, escrito em crônica. Mas, no jornalismo, a crônica jornalista, ela tem muito também da literária. Por quê? Qual é a diferença que eu vejo, assim, resumindo de uma forma geral, para mim? O jornalismo, ele narra os fatos, a notícia que existe. Quando nós narramos o fato da notícia jornalística através de uma crônica, nós deixamos alguns detalhes sem citar. Já na matéria jornalística, quando eu vou escrever matéria jornalística, eu tenho dados, eu tenho fontes, eu tenho, digamos assim, que eu vou falar que uma criança caiu de um prédio alto. Na crônica eu poderei dizer, a criança caiu de um prédio alto. Já na matéria jornalística, eu diria, a criança caiu de costas de um prédio de 28 andares, que fica na avenida tal, tal e tal. Então, a diferença que existe entre a crônica, que é escrita no jornalismo, para uma matéria jornalística, os detalhes que se dá. A crônica, ela traz as mesmas técnicas da crônica literária, crônica jornalista, não se diferencia muito, e a diferença que existe do meu ponto de vista é que a crônica jornalista, ela tem base fundamentada nas notícias, no fato que ocorre. Claro que a crônica literária também, ela narra uma história de algum fato que existiu, e pode ser um fato também fictício, desde que você crie uma história em cima de algo que você viu. O jornalismo, ele tem a realidade e o fato real contado em um texto que é mais objetivo, sem tanta clareza, sem tantos os detalhes de que eu fosse escrever uma matéria jornalística. E é por isso que, no rádio, eu escrevi as crônicas e abria-se com as crônicas, porque não seria uma matéria jornalística, mais uma crônica de um fato que ocorreu na cidade. Da mesma forma, a crônica literária, como Marlene já explicou, ela tem a narração de uma história. E no jornalismo, a diferença é que nós narramos os fatos reais, as notícias que acontecem, de uma forma mais leve, com mais leveza. Eu não preciso citar os detalhes. A crônica jornalista, ela pode ser esportiva, ela pode ser jornalismo. A crônica jornalista, ela é argumentativa, apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano. Então, a notícia, ela tem que ser real. E os fatos que acontecem no cotidiano, no dia a dia, nós podemos transformar, trazer esses temas e transformar nessas crônicas. A crônica jornalista também, ela é um gênero híbrido, porque ela pode ter determinadas fontes, determinadas matrizes, das quais a gente vai buscar para escrever essas crônicas, que se caracteriza por relatar de maneira ordenada e detalhada certos fatos ou acontecimentos. É um texto que se faz claramente, com característica de relatar maneira ordenada, mas que não necessariamente não incluímos nesse texto de crônica
todos os detalhes que eu iria incluir num texto jornalístico, que é bem mais longo do que uma crônica. Da mesma forma que o ensaio, o oposto de um blog, a crônica é um texto de não ficção bastante utilizado em jornais ou na internet. Porque hoje nós temos a maioria dos jornais hoje, todos eles estão na internet. Aliás, todos, se não fosse a internet, eu nem sei como nós estaríamos hoje sobrevivendo diante dessa pandemia. Então, todos esses textos, exatamente na internet, que a gente que requer da gente um texto mais curto, a crônica ela é a forma assim mais ideal para estar escrevendo dentro da internet, porque ela é algo que não é tão longo, é um texto curto, um texto mais objetivo. Jornalística que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, pode ser, como eu citei, esses temas. A crônica de jornalismo, ela pode ser policial, esportiva, política, seja que tipo for. Qualquer coisa, a gente pode, qualquer tema é tema para se criar também uma crônica. Eu só vou citar um exemplo, quando às vezes a gente fica preocupado nos temas para criar uma crônica, ou mesmo quem é jornalista, uma matéria jornalística. Certa vez eu cheguei na emissora de televisão, que eu coordenava, e o jornalista do dia que estava de plantão, ele me disse, olha, talvez a gente nem tenha jornal hoje. Eu digo, mas por quê? Onde já se viu uma emissora de televisão ter uma programação e não ter jornal? É porque está faltando matéria para fechar o jornal, porque teve uma matéria que não pôde cobrir, e etc. Eu digo, não, por isso não, nós vamos fechar o jornal agora. Aí eu sentei, e quando eu passava da ida lá da minha casa até a emissora, tinha umas vendas que vendiam um fruto chamado bacuri, né, uma fruta típica mais ou menos que dá no Pará, no norte, uma região daquela. E eu vendo, e aquilo que eu via na estrada já me chamava a atenção. Nossa, esse pessoal daqui vivem de vender esse fruto, né? E quando eu cheguei, e é um fruto que não tem em toda a região, mas é um fruto que se faz N coisas dele. É um produto assim que dá para fazer bastante, dá para fazer o suco, dá para fazer o sorvete, o doce, etc, etc. Eu sentei na redação e disse, nós vamos falar do bacuri e das pessoas que vivem da venda desse fruto. Aí o repórter disse assim, meu Deus, ela tá louca. Fazer uma matéria, eu digo, não, nós não vamos fazer matéria, nós vamos fazer uma crônica. Então, assim, eu comecei, escrevi a crônica. E quando nós editamos essa matéria, que ficou aquela narração, eu vi do mesmo repórter dizer, nossa, a matéria mais linda que eu já fiz. Porque nós usamos a crônica que narramos uma história, não aquela história de números, quanto você vende, quanto você não vende, não. Mas uma história mostrando a beleza que existia naquele fruto e a riqueza que ele tinha. Que o tema não dá para fazer uma crônica, para escrever uma matéria, ou para fazer um poema. Isso nunca, porque qualquer coisa que você vê, qualquer frase que você cria, a gente consegue transformar isso numa crônica, ou conseguimos transformar numa poesia, ou conseguimos transformar numa matéria jornalística. Isso requer muito do que você vai usar, o formato que você vai usar para fazer essa redação. A linguagem da crônica, embora os cronistas tenham seu próprio estilo, né, no uso das palavras, que o que é bom também, que eu estou falando aqui, é o que você usa, as palavras que você usa para escrever, as crônicas costumam ser leves, e os temas a esse gênero são os mais variados possíveis. Então, tudo que você tem ao seu redor, da sua imaginação, todo fato que você vivenciar, você pode transformar numa crônica. E as palavras são você que usa. Nós usamos os nossos termos, as nossas palavras. O que a gente não pode fugir hoje é a realidade gramatical.
né, de toda a escrita, de toda a redação. Mas nós somos criadores, e nós podemos, sim, qualquer texto, definir uma crônica. E as dicas para que você escreva uma crônica, não só jornalística, mas qualquer tipo de crônica, ela requer definir o tema da crônica, expresse sua opinião, evite personagens, não imagine demais, porque quanto mais a gente imagina, a gente fica achando que não está certo e acaba transformando essa crônica em uma outra coisa. Respeite o tamanho da crônica e revise sua crônica. Não é difícil escrever uma crônica. Muitas vezes nós é que ficamos dispersos aos detalhes, às técnicas de algumas coisas, e esquecemos do que realmente a gente está escrevendo. Quantas vezes eu mesmo escrevi uma crônica e depois eu fui verificar que aquilo não era um artigo, mas eu tinha feito, era uma crônica. O que eu tinha escrito ali era uma crônica e não um artigo. Então, apenas são detalhes mínimos, porque a literatura, ela não deixa de estar presente em tudo que você escreve. Eu vejo a literatura presente em tudo aquilo que eu faço. Eu vejo a literatura na minha poesia, eu vejo a literatura nos meus artigos, eu vejo a literatura até nas minhas matérias jornalísticas e nas crônicas, de tudo que a gente escreve, todos esses textos, tem um pouco da literatura. Você pode observar. Mas eu queria falar aqui para vocês um exemplo de uma crônica jornalística. Vamos falar da pandemia. Olha só essa crônica. Você vê um texto bem curto desse, né? E que é o melhor que a gente tem, às vezes, no jornalismo, principalmente hoje no jornalismo digital, que exige que a gente faça textos pequenos. Então, tenho aqui a pandemia. No Brasil e em todo o hemisfério sul, a pandemia deverá persistir por todo o inverno que está chegando, e só arrefecer durante o verão. Sem novas ferramentas para detê-lo, na situação em que estamos agora, poderão ser necessários bloqueios sociais intermitentes até 2022. O estudo recém-publicado na revista científica Science é, contudo, apresentado como modelo de projeção epidemiológica e não como previsão absoluta. Os próprios autores aconselham que, em vez de focar a data 2022 com angústia, devemos nos concentrar nas soluções possíveis e entender como trabalhar para evitar essa eventualidade. Então, um texto que fala da pandemia, né, uma questão que estamos vivendo hoje, que aterroriza o mundo inteiro, com tantas vidas que já se foram, que assusta todos nós, mas uma crônica, a crônica traz essa leveza que dá a notícia como se ela trouxesse um alívio para nós. Ela não citou aqui dados de quantas pessoas já morreram, nem os mínimos detalhes que eu citaria, que nós citaríamos numa matéria jornalística. A crônica literária ela é marcada pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. É aquilo que eu escrevo da forma que eu vejo, que eu interpreto o fato. Nessas crônicas não há longos trechos reflexivos ou argumentativos. Como a tipologia predominante é a narrativa, o texto apresenta um enredo com personagens, tempo e espaço. As características: uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Essa é a característica das crônicas, que não é muito diferente daquela crônica jornalística que eu já falei aqui. Certo? Vamos passar aí mais um slide. Qual é a diferença entre crônica e crônica literária? Esse tipo de texto é bastante comum, principalmente, que seria jornalística, né, gente? Principalmente nos veículos de comunicação, como jornal impresso, revista, entre outros. Jornalística que apresenta aspectos particulares de notícias, ela está focada, tem base na notícia ou fato. Aquela mesma coisa, pode ser policial, esportivo, política. Então, quando eu vou escrever uma crônica jornalística, eu tenho que ter como fundamento a notícia, o fato do que acontece no dia a dia. Já a crônica literária é definida como um texto narrativo,
em que o intuito do autor é narrar uma sequência de fatos, normalmente obedecendo uma ordem cronológica. E é aquilo que nós usamos individualmente. Cada uma que nós vimos. É a nossa interpretação, a nossa visão diante dos fatos. Resumindo, a crônica é um gênero que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano na linguagem literária e conativa. A crônica jornalista tem como base a notícia e fatos verídicos que acontecem no cotidiano, contados com mais leveza. É por isso que eu citei aqui o exemplo da crônica jornalística falando da pandemia. Se nós formos escrever uma matéria falando da pandemia, é claro que nela ia conter o número de pessoas que já morreram, o número de pessoas infectadas, o que está acontecendo, a falta de vacina, todos os problemas. Já na crônica, nós vamos escrever falando do fato, do que está acontecendo, mas com mais leveza. Ela dá a sensação, essa leveza que a crônica jornalística traz, ela dá a sensação de que está buscando uma solução, de que a gente está quase alcançando uma solução. A leveza que ela é como se fosse o tom da poesia, quando a poesia traz o sentimento, traz aquela coisa doçura. Então, a leveza da crônica, ela vem para amenizar todos esses detalhes que a gente obrigatoriamente precisa passar quando se escreve uma matéria jornalística. E a crônica literária, como Marlene já falou para todos nós, é aquela crônica que cada pessoa faz individualmente. A crônica jornalista eu tenho que ter base nos fatos e na notícia. Bom, tem alguma pergunta, algum questionamento, gente? Não sei, acho que eu falo um pouco mais arrastado, vocês já perceberam, né? Tive um probleminha com a internet aqui, mas consegui voltar. Nossa, está bem resumido, depois a gente vai mandar para os professores esse slide. Posso, Sandy, compartilhar esse slide com os professores? Você autoriza? Pode sim, pode. Eu achei um resumo bem legal. Sim, eu até peço desculpas, porque eu tive, assim, essas 2 últimas semanas, foi muito cheia para mim, né? Então, eu queria ter feito uma coisa mais detalhada, mas em outra oportunidade, se quiser, eu posso estar enviando mais algum material também. Ótimo, poder mandar, a gente distribui aqui, a gente compartilha com os professores. Sim. Ainda temos alguns minutos, temos mais alguns minutos para fazer perguntas aí, gente, tirar as dúvidas. A Sandy pode responder, a Renata e a Maria Tereza, nós vamos deixar elas responder no dia delas, no dia 8 de junho, né? Mas se elas quiserem contribuir... Eu queria falar só mais um pouco aqui também de uma crônica que eu fiz, e foi uma crônica assim que marcou a minha vida. Eu devia ter uns 8 anos de idade, 9 anos, e certa vez na cidadezinha do interior, eu tinha ganhado uma bicicleta para me pegar na calçada, colocar para dentro, e de repente nós ouvimos muitos tiros, né? E meu pai, a gente tinha uma casa aberta, de jardim na frente, ele escondido comigo, entre ele, e aqueles tiros, né? Tudo lá. E eu cresci com aquilo, né? E certa vez, já lá para os 16 anos, mais ou menos, eu escrevi uma crônica e teve um amigo que olhou e disse, nossa, aí eu disse, mas eu não sei, eu já escrevi, eu coloquei um nome, mas isso aqui não é um nome para uma crônica, porque o nome estava muito pesado, né? Então, eu coloquei episódio dantesco, né? E nessa crônica eu já não narrava aquilo com aquela dor toda que causava, né? Que uma matéria jornalística poderia trazer. Ele levou 50 tiros, o corpo estava estraçalhado, muito sangue, aquilo tudo, né? Mas a crônica eu escrevi mais ou menos isso. De repente as luzes apagaram-se na cidade, a criança que brincava na calçada, o pai correu para os braços do pai,
e impiedosamente 7 homens assassinaram um pai de família, que deixou uma esposa e uma filha que não chegou a conhecer, e mais um filho de 3 anos de idade, à mercê da presença de um pai, né? Então, essa foi a crônica, e nós denominamos ela de episódio dantesco, porque nós sabemos que dantesco é aquilo que se fala de terror e de tanta coisa. Então, é isso que eu acho legal na crônica, sabe? Quando escreve para jornalismo, quando a gente faz alguns textos para amenizar até certas situações. Quando você inclui numa pauta uma crônica, ela traz mais essa leveza, conta um fato sem muita agressividade, né? E eu acho bem legal isso. Eu sempre, nas emissoras por onde eu passei, eu sempre criei, assim, de estar uma vez ou outra escrevendo uma crônica, principalmente quando tinha aquelas situações muito desagradáveis, a gente vinha com uma crônica para suavizar a semana do jornalismo, aquela matéria. Eu levei sempre isso, tanto na rádio, na televisão, como no impresso. Eu acho bem legal. Pergunta, gente? Aqui tem comentários aqui, ó. Maria Isabel diz parabéns, muito esclarecedor. A Renata também diz parabéns, Sandy, ótima explicação. A Cristi fala, Sandy fala pouco, mas é pontual, claríssima e concisa. Tem bastante elogios aqui. Eu fico feliz. Como a minha internet caiu, eu perdi o resto que estava escrito. Se alguém tem se quiser colocar. Uma das coisas também, né, que o jornalismo requer da gente é tempo. Né? Então, quando eu chegava no jornalismo, eu dizia, vamos. Peraí, dona Sandy, peraí, não, tempo é ouro, vamos. Eu disse, nossa, hoje ela chegou, sabe? Então, porque tempo é ouro. Uma outra coisa que eu fico assim, meio angustiada, quando as pessoas ficam detonando os âncoras, né, os apresentadores de programa. Mas ele falou isso, falou aquilo, não sabe que tudo que se passa na televisão é escrito. Nada se faz no jornalismo que não vá para o papel primeiro. Nada, absolutamente nada. Nada é feito de improviso, sabe? Então, tudo que tem ali tem um TP passando na frente, um teleprompter, todo mundo está lendo a redação que já foi feita, já foi revisada, já foi analisada, né? E ninguém só está lendo. Então, isso é bacana do jornalismo. Eu sou muito apaixonada pelo jornalismo, sempre fui. Porque ele te dá essa precisão de você ser mais precisa, de você ser mais objetiva nas coisas, né? E às vezes eu acabo sendo até demais, porque você tem, olha, estamos chamando aqui de tal lugar, tu tem 30 segundos para dar o recado. Imagina só, você descrever uma matéria em 30 segundos que você tem que estar no meio do tiroteio desse aí, você passou na notícia. Então, eu acho que esses quase 40 anos da minha vida no jornalismo me ensinou a ter essa didática mais precisa e muito objetiva. A Bruna faz uma pergunta aqui também, ó. Sandy, podemos inferir que a crônica jornalística terá uma reflexão, argumentação sobre a temática abordada e a literária, não? Olha, a literária é aquilo que eu acho, o meu ponto de vista até hoje, é que a crônica literária, ela narra os fatos, a maneira individualmente de cada pessoa. E quando nós narramos a crônica, jornalistas, nós temos que estar baseado na notícia real que aconteceu nos fatos, sem fugir. O que eu posso fugir é dos mínimos detalhes, mas eu não posso fugir da realidade do fato e da notícia. E a literatura não deixa nunca de ser, a crônica jornalística, de ser uma crônica literária, porque ela traz consigo as mesmas técnicas, as formas de escrever. Ela precisa ser simples, ela precisa ser objetiva, eu digo que objetiva porque não é um texto muito longo, ela precisa ter aquela conotação de leveza também. Então, o quanto também o jornalismo traz a leveza da crônica, e às vezes, muitas vezes, quando a gente escreve uma crônica que não é jornalista, a gente não está tão preocupado com essa leveza de amenizar a forma da notícia que a gente deu como matéria jornalística e que a gente traz leveza na crônica. Né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, senão vamos discutir mais.
Porque ela pergunta se a crônica jornalística, ela disse que ótimo, tem uma reflexão, argumentação sobre a temática abordada. A literária também, eu escrevo crônicas literárias e eu também faço reflexão e argumentação, né? Eu acho que a crônica jornalística, ela é mais real, ela conta dados, ela tem mais dados que a crônica não precisa ter, né? Mas a crônica jornalística nem sempre ela é para refletir, às vezes é para contar uma história, você reflete se você quer, cada um vai agir diferente aquilo que recebeu como fato jornalístico, né? Mas a crônica, ela já faz com que a pessoa reflita, mesmo se ela não abre sobre o tema, mas pelo menos ela sempre deixa uma reflexão. Pelo menos as minhas crônicas são sobre cidadania, são sobre o dia a dia, sobre fatos reais que acontecem, então tem a minha opinião, né? Faz com que a pessoa reflita também, né? Então, eu faço uma argumentação e faço com que a pessoa reflita. Então, eu acho exatamente. É aquilo que também disso. Ela leva, na verdade, aquilo que o autor, né, que o leitor também, ele gosta de ler, né, e se perguntar, se questionar, ele precisa, ele gosta de estar mais presente na vida do autor, né? E quando o autor faz essa crônica literária, ele traz essas questões que a gente nem sempre traz dentro da crônica que escrevemos para o jornalismo. Exatamente pelo fato da crônica jornalística ser bem real, nós não podemos fugir à realidade, à veracidade dos fatos, enquanto que a crônica literária, a gente tem mais essa liberdade de falar mais intimamente daquilo que a gente vê e que a gente quer passar para o leitor. A Renata disse que a jornalística é mais factual, porque a Renata também é jornalista de formação, né? Trabalha com jornalismo também, e escreve crônicas do dia a dia também, tem 2 livros escritos das suas crônicas, da sua vida. Eu acho que a crônica, ela nos abre muito a nossa vida. A crônica, ela é um livro aberto da nossa vida, porque a gente conta com fatos reais que a gente vive, né? Faz uma reflexão com alguma coisa que está acontecendo naquele momento, e a gente deixa muito aberto. Então, eu acho que a gente, como cronista, deixa as pessoas conhecerem a gente a fundo, a nossa vida pessoal, a nossa vida particular, né? A Renata faz isso muito bem também nos textos que ela escreve no jornal toda semana, que ela nos compartilha conosco, né? Isto, né? Do dia a dia da vida da pessoa e do dia que está acontecendo hoje. Sempre fazendo com que a gente reflita, né, sobre isso. Muito interessante. Ele é factual, quer dizer o quê? Para mim? Isso. Factual é quando ela quer narrar o fato, realmente. Né? Quando a gente narra o fato acontecido ou ocorrido. Não é querendo dizer que a crônica literária também não traz o fato diário. Só que nós falamos de 2 divisões diferentes. Pelo menos a Marlene contou a história aí da cobra, né? Você vê um fato, foi que aconteceu. Mas, para mim, que vou ler, eu jamais vou imaginar que realmente aconteceu isso na real, sabe? Essa questão que traz. Então, ela traz essa conotação diferente. Enquanto que no jornalismo ela é factual. Ela é o que acontece de verdade, se a gente não pode fugir. O que eu posso deixar é aquele exemplo que eu falei. A criança caiu de um prédio alto. Eu posso dizer isso na crônica, o fato que aconteceu. Se eu fosse escrever na matéria jornalística, eu escreveria: a criança caiu de costas de um prédio de 28 andares. Olha só o detalhe, a diferença que eu tenho da leveza que eu vou trazer para a crônica jornalística, do fato que ocorreu, para se eu fosse escrever a matéria jornalística. Certo? Então, são essas as diferenças que existem, e que na literária também a gente conta aquilo que a gente vê, é fato. Eu vi a lua bonita no céu, eu vou escrever. A lua estava hoje no céu, estava brilhando e tal, e eu podia ter coisa. É um fato que eu estou vivendo da minha janela, certo? Enquanto que o jornal eu vejo que é uma coisa, a gente não pode fugir. O fato. Se fosse o fato real, se fosse uma crônica jornalística da cobra, diria que tipo de cobra que é, qual o tamanho dela, né? Que mal ela faria para a pessoa. Eu acho que entraria mais em detalhes, é isso então, né? Não muito detalhista. Não? Não precisaria, porque a crônica estava leveza. Mas eu poderia dizer o seguinte,
A Dona Maria estava no quintal quando gritou, chamando porque havia uma cobra que a assustou. A sua filha correu de imediatamente e com a bota que ela tinha em mão, acertou a cabeça da cobra e a cobra morreu no local. Certo? Já como ela escreveu algo que é individual, literário dela, ela foi escrever como sentimento dela. Ela colocou mais sentimento nisso. Aí você vai ver a diferença de uma crônica que foi do fato real que aconteceu e a crônica narrada por quem viveu o fato e que teve sentimento nisso. Certo? Essas são as pequenas diferenças. São pequenas diferenças, mas são diferentes. Que fazem a diferença. Que fazem a diferença, né? Por isso, então, que eu quero saber se mais alguém tem alguma pergunta. Nós temos mais alguns minutos ainda, se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Ainda. Estamos em 34 pessoas ainda, né? Quer dizer que as pessoas ficaram, a lista de presença já está ali, mas as pessoas podem fazer perguntas. André, você quer fazer pergunta? Abrir o microfone? Só com relação a essas crônicas literárias e jornalísticas, eu sugiro que as pessoas leem o Fernando Sabino, que faz crônica literária muito bem, certo? E crônica jornalista é o Luiz Fernando Veríssimo, que pega um tema e expõe o tema de forma bem argumentativa e tal, bem claro como é, né, o tema em si. Já o Sabino, não, ele cria uma história em cima do tema, cria uma narrativa com os personagens que têm características, que têm sentimentos, que têm, enfim, constrói cada personagem dentro desse fato. Existem várias coisas do Sabino. Uma que eu gosto muito é de uma cena que ele vê num bar de uma criança que está comemorando um aniversário, certo? É um fato que aconteceu. Ele estava indo para o jornal e viu esse fato acontecer num bar. E contou a história. Ele podia narrar de uma forma bem objetiva, clara, né? Seria uma crônica de qualquer jeito. Mas não, ele criou uma história em cima daquele fato. Então, eu acho que para esclarecer bem, né, eu sugiro que os professores trabalhem com esses dois autores, o Luiz Fernando Veríssimo e o Fernando Sabino, que eles trazem essa, além de Lia Luft e outros, mas esses dois, eu creio que tem uma característica bem clara sobre a diferença da crônica literária com a crônica jornalística. Era isso. Olha, eu diria até o seguinte, que uma das crônicas, né, que teve uma narração histórica é a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. Essa carta nós podemos considerar uma crônica, né, que foi uma narração histórica. E podemos considerar a Carta de Vaz de Caminha uma crônica, onde ele cita o fato, né? Isso, se vocês forem buscar, estudar mais, buscar mais profundamente, vocês vão encontrar que a carta hoje é considerada uma crônica. O Dionísio falou no nosso evento passado sobre isso, ele contou a história das crônicas. A gente está trazendo pessoas, cada uma está trazendo uma informação diferente, isso é interessante, né? E vocês estão falando, até está fechando com o que foi falado no outro encontro, né? Mais alguém, gente? Tem uns 4 minutos ainda. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A Cristi fala que a Sandy tem a receita do bolo. Vamos compartilhar essa receita. Renata disse, chama-se A Última Crônica, que é belíssima. Levantou a mão ainda o André, tem a mão levantada, quer falar? O microfone está desligado. Não. Tá certo? Eu esqueci de baixar a mão. Sim. Mas a crônica que ela falar é isso mesmo, última crônica. Certo?
É isso mesmo. Então tá, gente, a Larissa está ali, a Maria Tereza, como é que tá aí no Paraná? Tá frio, Maria Tereza? O microfone está desligado. O microfone está desligado, Maria Tereza. Sim. É bastante frio aí, Curitiba. Nós começamos o dia com 3 graus. Nossa. Depois chegamos a ter 21 graus. E agora estamos com a temperatura caindo também bem fortemente. Aqui começou a esfriar mais. Aqui está um sol lindo, tá? Fez um sol lindo, mas durante o dia. Mas agora a gente já está, sabe o quê? Em 9. Nossa. Caramba. Então vai para 3, 4 de madrugada, vai. Agora, vocês imaginam quem veio do Nordeste, quando chegou aqui, saindo lá de 33 graus, que é o calor daquele, aí chega em Florianópolis e peguei aqui 4 graus uma vez. Meu Deus, arrumei as malas e disse, eu não fico. Bom, olha, eu vim do Nordeste, mas quando eu vim para Curitiba, eu vim do Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse assim, Jesus amado, nós não temos roupa para usar. Mas, enfim, ficamos. Uma amiga minha veio morar em Criciúma, do Nordeste também, do Maranhão, de São Luís. E ela morou 20 anos aqui, não se acostumava nunca com o nosso frio aqui, sempre reclamando. Hoje 23 graus, 22 graus, já fico com uma roupa leve, né? Porque quando era 23 graus, meu genro passava lá em casa só para me ver. Eu de gorro de tudo. Mas mesmo com esse frio todo, hoje um dia foi muito bom, esse ambiente foi muito quentinho, né? Manu, com essa participação dessas minhas amigas aí, que tem muito para colaborar, né? Eu espero que os professores tenham gostado desse nosso papo hoje. No dia 8, a Renata e a Maria também a Maria Tereza também vai brilhantar, com certeza, são 2 cronistas maravilhosas, né? Então, a gente hoje, com a Sandy e com a Marlene também, que muito contribuíram. Eu gostei muito do papo de vocês, espero que as meninas tenham gostado também, né? A gente agradece desde já, e eu passo, então, a palavra para a Manu, para ela encerrar esse evento. Isso, eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de estar compartilhando todo o conhecimento que vocês têm conosco, né, com os nossos professores da rede. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela disponibilidade. Com certeza foi um encontro bem rico, né? Nós gostamos bastante. E fica o convite, né, Cissa, para elas participarem também, se quiserem, né, dos próximos encontros. Teremos mais 2. Caso elas queiram estar conosco, também fica o convite. Eu vou encerrar a gravação, né, que já terminamos, e aí depois nós podemos bater um pouquinho mais de papo, né? Obrigada. Quero agradecer, tá? Só agradecer bastante aí a todos vocês, espero ter colaborado, né, de alguma forma, estar dentro do contexto que vocês imaginaram, e qualquer coisa estamos por aqui. Se for para compartilhar conhecimentos, estaremos juntas. Que bom. Obrigada mais uma vez.